Olá, é um imenso prazer de estarmos juntos novamente conversando sobre psicologia. E o nosso tema de hoje é: o sujeito inconsciente não envelhece. Inclusive quem sugeriu esse tema foi meu filho Samuel Yawane, que é psicólogo na cidade de Ribeirão Preto, pesquisador da Unesp, está no doutorando, e ele mandou uma mensagem esses dias colocando, o sujeito inconsciente não envelhece. E é uma verdade, né? Eu fiquei pensando, poxa, eu que trabalho com o instrumento da psicanálise, esse é um bom tema para conversarmos. Por que o sujeito inconsciente não envelhece? Se o inconsciente está dentro de nós, e fazendo uma analogia, segundo o próprio Freud já nos ensinou nas suas teorias, nos seus textos, que o inconsciente é comparado com o iceberg. Nesse sentido que vamos pensar que o inconsciente que está dentro de mim, ele é 10% percebido por mim mesmo, que é o que a gente pode dizer de consciente. Então a ponta do iceberg, aquela montanha que fica longe, nós vamos chamar de consciente. O Freud deu o nome de consciente. Já aquilo que fica escondido, 90% é o inconsciente. Então a nossa existência humana, a nossa alma, a nossa psique, segundo Freud, chega a 90% desconhecido de nós mesmos. Mas é aquilo que está dentro de nós. E que com o método da psicanálise, Freud traz o processo interpretativo. E no processo interpretativo, nós começamos a poder degustar do nosso inconsciente desconhecido. E este é o processo de uma boa psicoterapia de base psicanalítica, que é o que eu exercito aqui na minha clínica. Você levar o sujeito a apreciar e a penetrar no seu inconsciente, a sair daquilo que ele vê, que ele tem consciência, para aquilo que ele não enxerga. E isso ele vai fazendo através do diálogo, da conversa. Eu sempre digo aqui para os pacientes: fale tudo o que você pensa, fale tudo que vier na sua cabeça. Às vezes as pessoas procuram terapia para falar de um problema, de uma patologia, ou está fazendo um tratamento de algum transtorno, ou vem resolver um problema emergencial. Aí uma terapia boa 2 vezes por semana, 1 vez por semana, continuamente, a pessoa vai falando, chega uma hora que ela não tem mais o que falar sobre aquele problema. Aí às vezes a pessoa fala: nossa, estou cansado de falar a mesma coisa. Aí eu falo assim: então vamos falar dos outros, vamos falar do que acontece na política, vamos falar do que você leu, das notícias, vamos fofocar. Pô, mas falar aqui de outras coisas, tem paciente meu que adora falar de futebol, então vamos falar de futebol. Tem gente que agora adora de falar de roupa, de calçado, vamos falar de tudo. Por quê? Porque eu falo que quanto mais a pessoa fala, mais ela vai dando cancha para eu enxergar aquilo que ela não está vendo dela mesma. A manifestação de alguns detalhes da fala dela que vai caracterizar alguma coisa do inconsciente que precisa ser devolvido para ela. Eu falo que é a agulha no palheiro, né? A gente fala de palhas, de picuinha, e ao mesmo tempo a pessoa acha que está falando muita coisa que não tem nada a ver, mas daqui a pouco sai ali uma agulha, e aquela agulha que está aferroando ela numa compulsão, numa depressão, numa angústia. Outra analogia que eu faço desse inconsciente que está dentro de nós é a questão assim: a gente tropeça em pedra grande ou em pedra pequena? A pedra grande a gente enxerga, ela se torna visível, consciente. A gente tropeça em pedra pequena. A gente cai em buraco grande ou buraco pequeno? A gente cai a partir de um buraco pequeno que a gente não vê. O buraco grande a gente desvia. E isso então é uma analogia que eu faço para dizer que um processo analítico, uma psicoterapia de base psicanalítica, por que de base psicanalítica? Porque está procurando o inconsciente. E o inconsciente é aquilo que está escondido, que nem o iceberg, que a gente só vê de nós mesmos 10% e 90% é desconhecido. Por isso que um cidadão analisado, uma pessoa que faz uma boa psicoterapia, continuamente, com bastante sessões ao longo do tempo, ela se torna um cidadão analisado, porque ela conseguiu degustar muitos elementos do seu inconsciente, que se manifesta nesses pequenos detalhes de fala, nos atos falhos, de coisas que ela falou e não queria falar, de troca de palavras, na própria configuração dos sonhos, que pelos sonhos você
revela coisas do seu inconsciente que vem de forma simbólica, que você aprende a lidar com essa simbologia. Então, se nós temos essa força toda dentro de nós, que é eternamente desconhecida e que pode ser revelada pelo legado da psicanálise, o grande legado de Freud foi ter trazido para nós essa metodologia interpretativa de degustar, né, de fazer a escavação arqueológica, que nem ele também falava, daquilo que está escondido dentro de nós mesmos. Se esse inconsciente é o que está dentro de nós e é 90% da nossa existência, do nosso ser, podemos dizer então que o inconsciente não envelhece, porque exatamente o inconsciente é o armazenamento da nossa história, de tudo aquilo que fomos construindo ao longo da nossa história. Por isso que muitas vezes, num processo de análise, eu vou desenvolvendo um processo regressivo onde não tem uma indução, é através da própria fala do sujeito que ele vai buscar elementos da sua própria história. É muito comum pessoas que começam uma terapia e falam assim, mas eu não lembro de nada da minha infância. Aí depois de algumas sessões ou de várias sessões começa a trazer cenas lá do passado. Eu até localizo dizendo, tá vendo? Você está pontuando, você está trazendo aqui um processo regressivo, só que você está trazendo essa história, você está trazendo essa imagem. Então, às vezes, a pessoa lá com 50 anos está trazendo uma imagem de 3 anos do nada e vem com força. E é ela que está trazendo através da conversa, ela foi puxando esse fio condutor. Então, ela está trazendo o que dela, desse inconsciente? A infância dela, a adolescência dela. Ela está trazendo o passado, nesse sentido que esse contexto de que o inconsciente não envelhece, ele é muito verdadeiro. Eu lembro que o Samuel citou essa frase quando eu escrevi um artigo, no período ali do Dia das Crianças, eu escrevi um artigo e fiz um vídeo sobre a criança que está dentro de mim. Como eu trabalho muito com o referencial do Winnicott, que trabalhou muito a relação dos jogos e do brincar na vida, na construção do sistema emocional da criança, dentro dessa linguagem da psicanálise, a questão dos vínculos afetivos e como que os brinquedos eles são utilizados pela criança como esse objeto transicional, né, para se relacionar de forma positiva, criativa com o mundo. Então o brinquedo passa a ser um elemento transferencial, um elemento de ligação, né, de transição da criança com o mundo, e esse brinquedo, se ele for introduzido de forma positiva, o mundo passa a ser também algo positivo para ele, nessa relação de vínculo, de relacionamento afetivo, interpessoal. A gente vai começar então a entender que essa criança que está dentro de mim, ela emerge quando eu vou degustar desse meu inconsciente, ela emerge na perspectiva de uma busca deste inconsciente. Já pensou eu poder chegar na velhice, aos 90 anos, concluído de que a minha vida é a história de um inconsciente que se completou, como já disse um grande psicólogo, o Carl Jung, né? O Jung ele falou isso, né, antes de morrer, a minha vida é a história de um inconsciente que se completou. Mas esse inconsciente se completa na medida que eu vou descendo nesse subterrâneo desse inconsciente, sem medo. A gente tem medo de vasculhar o que tem lá dentro. Mas lá dentro tem a criança que está dentro de mim. E essa criança não envelhece. E é legal assim, né? Como que as pessoas que fazem análise, como que as pessoas que se sujeitam a um processo de análise mais a longo prazo, elas têm de fato uma leveza, né? Elas, lógico, uma análise que foi a termo, né? Tem muita gente aí que faz terapia, mas não faz. Às vezes é mal analisado, não tem instrumento, o profissional não tem o uso da ferramenta da psicanálise de forma adequada, tem muito picareta aí no mercado, lógico. Mas eu estou falando dessa psicologia bem vivenciada, essa psicologia levada a sério, baseada em questões de estudo, de pesquisa, de grupos de estudo, né? E a pessoa que é sujeita a um processo de análise se sente muito melhor. Eu me sinto um cidadão muito melhor a partir do meu processo de análise que eu faço continuamente. Faço porque trabalho na área e preciso fazer, mas também porque percebi que é como se eu estivesse escovando o dente, né? Escovando a minha alma e assim, degustando e buscando, né? Daqui a pouco numa sessão analítica você fala de coisas que você nem imaginava que estava ali registrado no seu inconsciente. Porque o inconsciente é a sua existência, a sua história.
E quando você degusta dessa história, você resgata a criança que está dentro de você. Você vai encontrar mais detalhes no artigo que eu tenho lá no abarcapsicólogo.com.br, que concomitante a este vídeo eu já lanço o artigo lá no site meu, que aí você pode ter mais informações detalhadas. Continue aí participando do nosso canal, divulgue, compartilhe, né? Se inscreva, seja um parceiro nosso aí nessa busca de uma rede social para formação de conteúdo com qualidade e com critério científico. Essa é a nossa preposição, este é o nosso desejo. E espero que com mais essa formação você possa ter construído mais referências de busca de autoconhecimento. Deguste da criança que está dentro de você. Se entregue a um processo de psicoterapia com um psicólogo devidamente registrado e vai beber a essência do seu inconsciente. Vai lá. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo.